como nós paramos no 10, nós vamos já tratar só sobre regras aqui. Essas regras elas foram disponibilizadas em sequência aqui no capítulo 16. E ali está mais ou menos aquilo que a gente falou um pouco na aula. Então, revisando, nós falamos um pouco sobre a autenticidade do texto, falamos sobre concílios, falamos sobre exegese, falamos sobre maneiras de interpretar o texto, falamos sobre vários assuntos, e aqui é um condensamento. Vai resumir para focar, para ver como é que a gente vai analisar. Capítulo 16, resumo das regras. Vamos lá. Existem 4 fontes da interpretação bíblica. Primeira, a interpretação do diabo, que foi o primeiro a se apresentar como intérprete das palavras de Deus no Jardim do Éden e no início do ministério de Jesus. Segunda, a interpretação das outras pessoas. Terceira, a interpretação particular, segundo a opinião de cada um. Quarta, a interpretação do Espírito Santo à luz do teor geral das Escrituras Sagradas. Só esta última fonte é digna de confiança. Agora faça a seguinte pergunta: eu pratico qual desse tipo de interpretação? Bom, basicamente aqui o resumo das regras, ele fala sobre a maior dificuldade que eu acho que nós temos hoje é a interpretação segundo o adversário. Porque segundo as pessoas, o raciocínio da maioria das pessoas é a tendência que, por não conhecer as Escrituras, eles acabam interpretando, e a interpretação que eles dão é uma interpretação muito rasa, então você consegue, de uma certa forma, até conseguir se defender. Eu acho que a maior dificuldade que nós vamos ter hoje, no século que nós estamos, é a interpretação do diabo, porque ele é um conhecedor da Escritura, ele tem uma desenvoltura naquilo que ele está fazendo. A tentação foi isso, o texto mesmo diz, foi lá no Éden e foi em Jesus. Por que foi em Jesus? Porque Jesus é o segundo Adão, né? O próprio apóstolo Paulo disse que tinha o primeiro Adão, que é aquele de Gênesis, e teve o segundo Adão, que seria Cristo. Então ele passou pelo teste também. Assim como eles passaram lá no Éden no teste, Jesus também passou no teste. E aí foi um texto supostamente orientado pela palavra. Primeiro foi orientado no deserto. Primeiro foi uma orientação, depois foi um versículo bíblico, porque ele usou. Ele usou um versículo bíblico meio todo ali. Não era bem aquilo que o texto estava dizendo. Mas ainda assim, se a pessoa lê com muita rapidez, talvez não, isso aqui está falando a palavra. Então a gente percebe que às vezes não necessariamente você usar a palavra, você está andando pelo caminho certo. Ele foi um ter da palavra, ele não saiu da palavra, está dizendo um texto, e era uma coisa maravilhosa, os teus anjos vão te segurar, mas não era exatamente o que o texto dizia, mas a palavra do diabo foi uma coisa graciosa, e é sempre assim. Então, essa é a primeira forma de interpretar. A segunda interpretação é de outras pessoas, e aí essa de outras pessoas eu vejo muito entre nós mesmo. Nós na igreja, dependendo do texto, nós temos um pouco de dificuldade de, algumas vezes até de aceitar. Alguns textos de difícil interpretação, ou que nós temos dificuldade de entender porque é muito difícil. Que é, por exemplo, aquele texto que eu citei, nós temos Mateus 5:48, que fala sobre perfeito, e a interpretação no grego diz que é perfeito dentro do contexto, mas as pessoas estão traduzindo por maduro. Então elas estão dando uma conotação um pouco mais leve. Paulo fala que a gente tem que viver uma vida em santidade, chegar ao estado de varão perfeito, quer dizer, um processo para frente. Hoje as pessoas dizem, não, a gente não precisa se santificar muito, não precisa buscar muito, não precisa, quer dizer, é sempre um passo atrás, não quer que você progrida. A ideia da visão calvinista é mais ou menos essa. Vou dar um exemplo aqui, ó, eu até apagar aqui do quarto, sobre essa questão das outras pessoas. Todo mundo já viu aquela parábola do bom semeador, né? O bom semeador é uma parábola interessante que foi perguntado para uma pessoa que tinha uma visão calvinista o que ele achava daquilo. Porque teve 1, 2, 3, 4. Uma caiu no caminho. Outra, pedras, espinhos, terra boa. Vou pegar aqui. Enfim, foram 4. E aí eles dizem que a pessoa que
que aceita Jesus, ela, uma vez salvo, salvo para sempre. Então a pergunta que foi feita foi simples. Tá, desse das pedras aqui, se a mensagem, se aquilo que foi lançado é a mensagem, se é a mensagem que foi lançada, a mensagem gerou que tipo de produto na terra? Se é uma mensagem do Evangelho. Foi o que Jesus falou. E aquela semente era a mensagem. E a terra eram os corações. Se é o coração, teve as pedras que fizeram com que não crescesse, mas cresceu aqui embaixo, aqui a semente morreu, cresceu, depois foi sufocada aqui, ó. Então, a pergunta que foi feita com o calvinista, por exemplo, era, tá, esse processo aqui, ó, aqui dentro dessa terra, é dentro do nosso coração, foi um processo de conversão ou não? Foi. Porque eles dizem assim, que se você entender a mensagem de salvação, você não sai mais, a pessoa não tem mais como fugir. Uma vez salvo, só salvo para Salvo sempre para sempre. Mas nessa história aqui, não foi assim. Veio a semente, a pessoa entendeu a mensagem do Evangelho, aceitou, saiu aqui, está crescendo, e quando veio as pedras que estavam aqui já por cima, foi aí que morreu. Mas a mensagem estava aqui, ó. Aí como é que eles tentam se sair disso? Eles dizem que a mensagem do Evangelho também não serve só para salvação. Mas olha só como é. Veja que tem uma lógica. Aqui dos espinhos é a mesma coisa. O semeador saiu, lançou. Aqui a terra vai crescendo. Por causa dos dois espinhos, morreu. Mas aqui na terra, aqui dentro, morreu e depois cresceu. É assim que a semente faz. Se germinou a palavra de Deus na vida da pessoa aqui. Resumindo, eles tentaram encontrar uma outra explicação que não fosse essa. E aí é difícil, porque o Senhor estava falando aqui sobre a semente. A semente é a palavra. Foi isso que foi perguntado para eles, tá? Mas a semente é o que para vocês? A semente é a palavra. Não, mas se é a palavra, como é que a palavra não pode trazer vida para uma pessoa? Porque ali naquele caso, o lado da pedra, a pessoa aceitou e depois saiu. Não é isso que a gente entendeu. Nos espinhos a pessoa aceitou Jesus e saiu. Pagou. Da outra, a terra boa, germinou, permaneceu. Cresceu. Ele falou, se a mensagem do Evangelho fosse apenas a última, na parábola, aí eu diria, porque não teve ninguém que fraquejou, que naufragou, que saiu. Interrompeu. Que saiu do caminho para justificar o que eles estão dizendo, que uma vez salvo, salvo para sempre. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. Tá. É porque a gente tem que entender essa visão calvinista, que é uma visão difícil, eu sempre falo isso daí, porque eles usam muitos termos. E a gente usando a escritura, a gente vai desenvolvendo uma habilidade de conversar com determinadas pessoas sem usar muitos termos técnicos, apesar de sabermos. Então foi essa pergunta que foi feita, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém consegue sair. Como é que você me explica a parábola do semeador? Aí ele disse, não, mas tem um último lá. Aí ele disse, não, tá tudo bem. Você tem um último que é uma terra boa. A mensagem que foi na terra de espinhos não é a mesma mensagem? Não estou entendendo mais ou menos, né? Porque isso realmente não é tão fácil de ser entendido. Mas o que a gente entende? Que são pessoas que eles querem nos fazer entender que essa é a maior revelação. E uma das perguntas que é feita para esse tipo de pessoas que acreditam que uma vez salvo para sempre não tem apostasia. Apostasia para eles é uma ideia de que já estava no seu coração, você não tinha aceitado Jesus de verdade. Sim. E aí você saiu do caminho e mostrou quem você era. Encontrou a fé. Mas a apostasia não é isso. A apostasia é uma negação daquilo que você acreditava. E a Bíblia fala sobre a apostasia. O apóstolo Paulo fala sobre a apostasia. E quando ele fala sobre a apostasia, como é que você me explica o que é apostatar da fé? O que é apostatar da fé? Isso gera um imbróglio grande. Por quê? Porque isso nos faz crer que a salvação
ela está bem distante da nossa certeza de fé. Mas será que eu sou salvo mesmo? Será que eu estou entre os escolhidos? No pé, no caso. Será que eu estou? E acaba se questionando, e a pergunta que vai para os calvinistas, que a maioria são na igreja presbiteriana, a maioria dos calvinistas hoje, que tem uma estrutura teológica profunda, são calvinistas da igreja presbiteriana no Brasil. Presbiteriana, se passar lá, você vai ver. A pergunta que se faz dentro de uma igreja presbiteriana é essa, por exemplo: todos os presbiterianos vão para o céu? Todos são predestinados? Não. Porque é interessante, todos os presbiterianos eles consideram predestinados. Como é que eles sabem que eles são predestinados? E eles falam que eu vou falar também. Teve uma pregação ali que o missionário falou que aquela parábola lá que fala que assim como no tempo de Noé, ele vai falar que no tempo de Noé só a família de Noé que ficou. Então assim, ele falou que a visão da gente é uma visão que não tem fundamento. É isso que eu penso assim, ele fez o tempo de Noé, tá bom, mas qual foi a família que ficou? Porque nós três, a família ficou a família de Noé, né? Você fala assim, mas quem foi arrebatado? Quem foi que Deus levou? Não foi a família de Noé. Então parece que não foi arrebatado. Alguns talvez falam assim, ó, se os nossos irmãos, né, falarem começar a ver o texto, vai ver que assim como Noé, não é Olha só, falando sobre isso, né? Ó, e tribulação, a linha aqui, ó. Nós acreditamos que vamos ser arrebatados aqui, ó. Arrebatados. O anticristo vai se manifestar, 7 anos. Chegar aqui na frente vai acontecer todo aquele período lá das 7 taças, 7 trombetas, 7 taças, 7 trombetas. Sim. Para Apocalipse, 7 selos. Estou colocando só uma análise aqui na linha do tempo aqui, ó. Na visão deles é assim, ó. Esse arrebatamento não vai existir aqui, ó. Vai ter os 7 anos, nós vamos estar aqui. Vai estar presente. Vamos estar aqui. Quando chegar depois de tudo isso aqui, o último ato vai ser a última trombeta. E no Apocalipse, a relação das trombetas aqui, ó, está aqui no segunda etapa, aqui, essa aqui, ó, trombetas. Lá no Apocalipse, não é o último ato. O último ato está nas taças. Coloquei aqui na ordem errada, está aqui nas taças. Mas enfim, vai acontecer tudo isso aqui. Aí depois, quando Jesus vier em glória, um cavalo branco, e tal, o texto diz, é aqui que vai ter o arrebatamento. A segunda é chamada. E eles dizem que nesse momento aqui, a pergunta que é, porque Jesus está vindo. Sim. Como é que vai ser esse arrebatamento? Para eles, a interpretação que se dá é que a gente vai chegar até as nuvens, vai receber o Senhor nas nuvens e vai voltar para a terra, para passar o tempo. Nossa! Eu vou dizer que, como o obreiro disse, é muita gente. Muita gente. A outra coisa. E se voltar de novo para a terra? Esse texto de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Caso meu pai não tenha morado, vou preparar lugar. Se eu for vos preparar lugar, virei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse texto para eles, a pergunta para eles era, tá, ele foi preparar e vai levar a gente. Se ele falou que vai levar a gente para onde ele está, ele está falando do futuro, ele está falando de um lugar que não é aqui na Terra. Que lugar é esse? No texto de João 14. Eu vou preparar lugar e vou voltar.